Você sabe me dizer por que que bueiros têm a forma redonda? E se eu te contar que saber responder a essa pergunta pode te garantir uma boa vaga de emprego numa das maiores empresas de tecnologia do mundo? Pois é, essa empresa é a Amazon. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Pois é, se liga nessa história. Eu estava lendo recentemente esse livro aqui, A Loja de Tudo. É tipo que uma biografia do Jeff Bezos e da fundação da Amazon. E nesse livro aqui, cara, tem uma parte que o autor conta uma história. Era no ano de 1997 e o Jeff Bezos foi dar uma palestra na Universidade de Harvard para alguns estudantes. No fim da palestra, alguns estudantes foram conversar com ele, perguntar algumas coisas e tinha um certo estudante que estava bastante interessado em dialogar com o Bezos. Até que o Bezos precisou sair para ir para o aeroporto porque ele tinha, sei lá, um outro compromisso. E aí o estudante se ofereceu a dar uma carona para ele. Ele falou, cara, não, vamos lá, eu te dou uma carona até o aeroporto. E o Bezos foi com esse estudante. No meio do caminho, o Jeff Bezos viu que o estudante estava bastante interessado até mesmo em trabalhar na Amazon. E começa meio que uma entrevista de emprego com ele ali no carro mesmo, na carona pro aeroporto, cara. E ele começa a perguntar, cara, por que você gostaria de trabalhar na Amazon? O que você vê na Amazon e tal? E de repente, o Jeff Bezos pergunta, cara, você sabe por que que as tampas de bueiro são redondas? E até o estudante fica meio surpreso, como ele se conta, tipo assim, cara, por que você tá me perguntando isso? A gente já tá chegando no aeroporto e tal. Não, essa pergunta é séria, você sabe por que que as tampas são redondas? E eu acho que o estudante fala, deve ser porque são mais fáceis de encaixar, não sei. E o Bezos fala, bom, não é bem por isso não, mas não é um palpite muito ruim. E deixa eu te perguntar, e aí, você sabe por que que as tampas de bueiro são redondas? Talvez você pense, cara, não tem importância nenhuma nisso, mas eu acho que tem sim. Eu vou falar sobre isso já já. Um dos motivos, talvez o principal deles, pelos quais a tampa de bueiro é sempre redonda, é pelo fato de que a circunferência, né, o círculo, ele é uma figura de largura constante. O que significa isso? Cara, traça uma reta que tangencie quaisquer dois pontos opostos dessa figura e a distância entre essas duas retas é sempre a mesma, no caso, igual ao diâmetro do círculo. Isso não acontece, por exemplo, com um quadrado ou com um retângulo. Imagina, por exemplo, que a tampa do bueiro fosse quadrada, um quadrado de lado, sei lá, 10 centímetros. A diagonal desse quadrado é maior do que 10 centímetros, ou seja, o quadrado não é uma figura de largura constante. A distância entre os seus dois vértices opostos é maior do que a distância entre dois vértices adjacentes. Se o lado quadrado vale 10, a sua diagonal vale mais ou menos 14 centímetros. Isso faz com que eu consiga retirar essa tampa de bueiro quadrada e se eu colocar ela alinhada com a diagonal do quadrado, eu consigo jogar essa tampa de bueiro dentro do buraco, o que não seria muito interessante para uma tampa de bueiro. Se algum carro passasse ali e a tampa eventualmente saísse, ela poderia cair dentro do buraco. O mesmo acontece, por exemplo, se a tampa fosse retangular. Eu conseguiria tirar esse retângulo e dependendo da posição que eu alinhasse ele com o orifício, eu conseguiria jogar a tampa dentro do buraco. O que de fato não é interessante, mas isso não acontece com uma figura de largura constante. Se a distância entre dois pontos opostos da figura é sempre a mesma, no caso do círculo, independente de como se alinhar ele com o orifício circular, ele nunca vai cair lá dentro, cara. Olha que interessante isso. Algo super simples, mas um tanto quanto interessante, né? Então, enfim, o círculo não é, na verdade, a única figura de largura constante. Tem uma outra, por exemplo, vou colocar para vocês aí, é o triângulo de Rouleau. Sei lá como é que fala isso, esse cara aí é alemão, se eu não me engano. Que de fato não é bem um triângulo, uma vez que os seus lados são curvos. Esse triângulo, ele é construído justamente a partir da interseção de três circunferências de forma simétrica. A largura dela também é constante. Se eu traçar retas tangentes em pontos opostos, sempre vai ter a mesma distância entre esses dois pontos, ou seja, a largura da figura também é constante. Isso também pode ser usado como tampa de bueiro, porque vai cumprir a mesma finalidade, como vocês podem observar aí.
E você me pergunta, cara, tá, mas qual que é o interesse em saber disso? Eu nem quero trabalhar na Amazon. Eu nunca vou estar sentado num carro dando carona pro Jeff Bezos, indo pro aeroporto pro cara me perguntar isso. Então, não tem nada a ver com isso, na verdade. Acho que cabe uma provocação legal aqui, afinal de contas não seria um vídeo do universo narrado se não tivesse isso, a respeito de para que servem as coisas que a gente estuda. No fundo, o que o Jeff Bezos estava querendo avaliar naquele estudante? A capacidade dele de imprimir num certo problema cotidiano e corriqueiro conhecimentos de geometria básicos. De fato, isso é muito básico. Sabe o que me lembra isso aqui? Aqueles brinquedos infantis de encaixar peças em buracos, né? Formas geométricas em orifícios. É ou não é? Parece bastante isso. Ou seja, a gente está falando de um conhecimento super simples e primitivo em geometria. E o que o Jeff Bezos provavelmente queria avaliar naquele momento era se o cara conseguiria usar a criatividade para implementar esses conhecimentos e sacar o porquê daquilo ser daquela forma. É a capacidade de resolver problemas na vida real que de fato é relevante. Não decorar, por exemplo, qual que é a área de uma circunferência. Talvez você saiba isso de cor. Saiba de cor também a forma do perímetro da circunferência. Mas, cara, será que isso de fato é a parte relevante na escola? Decorar várias fórmulas ou ter um entendimento da geometria que te possibilite, às vezes, resolver um problema real. Aplicar aquele conhecimento num problema que aparece e que te possibilite resolvê-lo. Tá sacando onde estou querendo chegar? Estou te provocando um pouco a questionar como que você estuda na escola. Eu acho que a escola tem uma finalidade muito maior de permitir que a gente construa conhecimento e que a gente consiga aplicar isso em problemas reais e solucioná-los de forma criativa, muito mais do que simplesmente ser um amontoado de informações que a gente grava para colocar numa prova, tirar uma nota boa e na semana seguinte a gente esquecer tudo. Então é isso, fica ligado nisso aí, cara. Seja na matemática, na física ou qualquer disciplina da história, eu acho que todas elas podem nos enriquecer muito, nos dar uma visão mais ampla das coisas e quem sabe até nos possibilitar resolver problemas reais. Isso é muito mais profundo e importante do que decorar e memorizar um apunhado de informações e fórmulas matemáticas. Faz sentido? Bom, esse aqui era o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa no comentário aí fazendo favor, quero saber de verdade o que você achou. Se inscreve aí, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos e fui!